Amém. Nessa manhã, nós vamos dar início a mais uma coleção de palavras com o tema A Lei do Retorno. Sobre esse assunto, nós vamos estar falando durante o mês de novembro. Então esta é uma ministração que ela vai te trazer muito aprendizado para você colocar em prática na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sociedade como um todo, no seu ambiente de trabalho e na igreja também. A lei do retorno, também conhecida como a lei da causa e efeito ou da semeadura, não importa, é justamente a ideia de que tudo aquilo que você faz, existe uma repercussão no mundo físico e espiritual. E quando você tem essa revelação, você então passa a ter o discernimento de que aquilo que você está fazendo agora vai ter uma reação do lado de lá. Porque para toda causa tem um efeito, para toda ação tem também uma reação. Nós vivemos praticamente a semana inteira lidando com reações. 10% tem a ver com aquilo que você faz ou com o que fazem com você. E 90% tem a ver com como é que você reage àquilo que fazem com você. Então você tem nas suas mãos a chave que vai determinar o que vai acontecer amanhã, porque essa mensagem da palavra, ela tem o seu significado, sua vida prática no dia a dia. E então hoje pela manhã eu quero falar sobre a misericórdia em lugar da justiça própria. A justiça própria é o maior problema da humanidade. O que na verdade levou Jesus para a cruz foi o senso de justiça própria dos fariseus, dos escribas. O que Pilatos também expressou quando lavou suas mãos. A justiça própria é quando você quer prevalecer na sua opinião, no seu ideal, no seu pensamento. E é o que tem levado muitas pessoas para longe de Deus. Porque ao mesmo tempo que existe a justiça própria, existe a justiça de Deus. E nós precisamos ser seres espirituais. Porque veja bem, dá um exemplo aqui de justiça própria. A alma adora uma vingança. A carne, ela adora pagar na mesma moeda. Isso é da natureza humana. Isso é justiça própria. Quando alguém faz algo contra você, a sua carne quer revidar. Ela quer se vingar, mas é nesse momento que você, como uma pessoa convertida, você precisa acionar o Espírito Santo que habita em você, que ele vai então acionar o fruto do Espírito, que é a longanimidade, ou seja, a paciência, a mansidão e o domínio próprio. São aptidões que você já tem dentro de si. Portanto, diante de uma situação altamente constrangedora, você vai tomar uma decisão: ou você vai agir por justiça própria, ou você vai agir por misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é você não dar aquilo que a outra pessoa merece. É mais ou menos o contrário da graça. A graça é quando você dá o que a outra pessoa não merece. Mas a misericórdia é quando você não dá aquilo que a pessoa merece. Digamos que a pessoa fez um mal contra você. O que ela merece? Ela merece pagar na mesma moeda. Ela merece também ser envergonhada. Ela também merece perder. Mas é nesse momento que nós aprendemos que a lei do retorno, ela vai de certa maneira
moldar suas decisões a partir do momento que você tem essa revelação, tá? Por exemplo, quando o outro erra, normalmente queremos justiça. Quando nós erramos, normalmente queremos misericórdia. O ser humano, ele tem a tendência de ser justiceiro com os outros e misericordioso consigo mesmo. Essa atitude, ela demonstra uma imaturidade espiritual e também uma natureza humana aflorada. A Bíblia diz que com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então olha só, a maneira como você trata as outras pessoas, você está dando legalidade para que seja tratado de igual modo. Então, em regra geral, se você for educado com as pessoas serão educadas com você. Se você for gentil, generoso com as pessoas, a regra é que as pessoas também serão generosas e gentis com você. Agora, quando você trata alguém com falta de educação, falta de respeito, você não pode esperar uma outra atitude diferente com relação a você, da outra parte, porque isso partiu de você. É a lei do retorno. É a lei do retorno. No mundo em que nós vivemos, você precisa entender isso. Como é que você quer ser tratado? Você precisa tratar as pessoas bem. É um exercício social. Por exemplo, você está passando numa calçada, num bairro perigoso, e ali tem algumas pessoas sentadas na calçada, aquelas pessoas que gostam de fazer o mal. Se você passa por essas pessoas e você as cumprimenta dizendo bom dia, que Deus abençoe vocês, mesmo que essas pessoas sejam fora da lei, elas vão agir de forma semelhante, vão dizer assim também, bom dia, Deus abençoe você também. Agora, se você passa nessa mesma rua e vê essas pessoas sentadas na calçada e você começa a desacatá-las, você começa então a afrontá-las, o que você está fazendo? Você está pedindo que elas te tratem da mesma forma. Então, quando você chega no trabalho, ou quando você chega em casa à noite, você precisa ter uma atitude que vai gerar um resultado positivo para você no mundo espiritual e na lei reversa. Trate bem as pessoas, que você vai ser muito bem tratado por elas. Logicamente existem as exceções à regra. Tem gente que você trata bem a vida inteira e essa pessoa te trata mal a vida inteira. Isso aí é um caso à parte. Mas na vida real, na regra geral, funciona assim. Essa mensagem da lei do retorno, da misericórdia contra a justiça própria, não é para lembrar quem foi que te feriu, quem te machucou, quem te envergonhou, quem te diminuiu, quem te tratou mal, mas é para transformar como é que você vai lidar com o fato acontecido. Você vai permitir até quando que essa pessoa ela venha diminuir você? Você vai permitir até quando sofrer por aquilo que as pessoas dizem ou pensam a seu respeito? Até quando você vai ser dominado pela opinião de terceiros? Não permita ser ferido, mas também não fira as pessoas. Não deseje o mal para as pessoas. Isso é a prática. Eu aprendi isso na minha vida. Eu evito ao máximo falar mal de quem quer que seja, porque mesmo que a pessoa estiver errada e você venha julgá-la, ou fazer alguma espécie de juízo de valor, ou temerário, aquilo, direta ou indiretamente, vai ter um respingo em você. Então, ao invés de amaldiçoar as pessoas, abençoe. Até mesmo aquela pessoa que você não gosta dela, aquela pessoa que ela é realmente terrível, você fala, eu vou orar por você, abençoado, ou abençoada, né? Mesmo em tom de brincadeira, diga que a pessoa ela é abençoada,
Porque a Bíblia diz que quando Deus levantou Abraão, dizendo o seguinte: todos os que você abençoar, eu vou abençoar, e todos aqueles que você amaldiçoar também serão amaldiçoados, e também quem abençoar você vai ser abençoado, e aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Você viu tanto que é certa essa lei do retorno? Então, pensa na sua vida hoje. Por exemplo, hoje é dia 2 de novembro. Eu te pergunto, o que está mais próximo de nós? 1º de novembro ou 31 de dezembro? Naturalmente você vai responder, não, o que está mais próximo de nós é 1º de novembro, mas está errado. Porque 1º de novembro você nunca vai alcançar mais. Concorda? 31 de dezembro está mais perto de você do que 1º de novembro. Porque o que já passou não interessa mais. Não tem como mudar. O que aconteceu na sua vida até aqui, não tem como você querer reverter. É a partir de hoje, é a partir de agora. É como é que você vai plantar, semear a partir de agora. Então, a Bíblia fala aqui em Efésios 4:32, uma boa palavra, olha só: sejam bondosos, sejam compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Certa vez, Jesus contou uma história de um servo que devia um valor X para o seu senhor. E ele não tinha o dinheiro no dia de pagar. Ele foi até o seu senhor e pediu clemência, o qual lhe concedeu imediatamente. Ao sair da casa do seu senhor, esse servo encontrou um conservo no meio da rua que lhe devia uma quantia minúscula. E ele também pediu clemência para ele, porém não deu. Falou assim: não, você vai me pagar até o último centavo, porque senão você vai sofrer na minha mão. Alguém estava lá escutando e contou para o senhor daquele servo. Ele o chamou novamente e disse: olha, a partir de agora, o que você me devia, você vai ter que me pagar com juros e correção, porque eu fui misericordioso com você, mas você não foi misericordioso com seu irmão. Essa é a lei do retorno. Então olha só, meus queridos irmãos, vejam bem, quando alguém não perdoa, ela está se achando uma pessoa perfeita, porque você e eu não somos perfeitos. Um dia você também precisou ser perdoado, sim ou não? Fomos. Um dia nós precisamos apresentar a nossa vida diante do Senhor Jesus e pedir clemência, salvação, e fomos perdoados. Agora veja bem, você foi perdoado por Jesus por todos os seus pecados, passados, presentes e até os pecados que futuramente você venha cometer. Como é que você não é capaz de perdoar uma pessoa que fez uma coisa contra você? É o que está dizendo aqui a palavra. Assim como você foi perdoado, seja também misericordioso com seu irmão. Qual que é a armadilha da justiça própria? O problema é que a maioria de nós quer ser juiz, e nós não fomos chamados para sermos juízes. Lembra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, em Mateus 28, em Marcos 16, ali você percebe claramente qual é a nossa missão. Jesus disse: vão e sejam testemunhas, sejam minhas testemunhas. Então, você não é juiz para julgar os outros, você também não é advogado para acusar ninguém, nem para defender o evangelho. Você é testemunha daquilo que você viu e ouviu, muito menos você é juiz. Olha o que diz aqui Romanos, no capítulo 2: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, se você julgar, você será julgado. Se você condenar, você será condenado. E se você perdoar, você será perdoado. Essa é a lei do retorno.
o julgamento é uma semente que você planta, que ela cresce e que ela volta para você. Então é muito perigoso. Tem pessoas hoje que estão sofrendo muito. Quando você vai procurar a causa do seu sofrimento, é a moeda de troca por tudo o que essa pessoa fez no passado. Ah, pastor, mas Jesus não nos perdoa de todo o pecado? Sim, mas a consequência fica. A consequência é inevitável. Você pode escolher a sua semeadura, mas você não pode escolher como é que você vai colher. Então, talvez até aqui você tenha semeado errado, mas não significa que você vai continuar assim. Você pode hoje mudar a sua história. Você pode determinar o seu futuro de maneira positiva. Como? Mudando a sua maneira de agir, mudando a sua semeadura, mudando a maneira como você trata as coisas, o mundo espiritual, as pessoas físicas, as pessoas que te amam, as pessoas que convivem com você e até aquelas pessoas insuportáveis. Como você reage quando alguém erra com você? Como é que tem sido aí o dia a dia na sua vida? Você é daquelas pessoas que devolve na mesma moeda, que retruca na mesma intensidade? Aquela pessoa que não leva desaforo algum para casa? Essa reação que você tem tido, ela tem ajudado ou tem prejudicado você? Ela tem te afirmado ou tem te condenado? Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo, porque essa é a armadilha da justiça própria. Quando você acha que você está saindo por cima, na verdade, você está perdendo feio. Outro aspecto, a lei do efeito do espelho e do retorno. Essa ideia do espelho, ela é interessante. A vida, ela nos devolve espelhos. De repente você se depara com uma situação que você já viveu antes. De repente você se depara com você mesmo, numa situação que você esperava que fosse outras pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz: faça aos outros como quer que façam a você. Tudo que nós liberamos, meus irmãos, sejam palavras, atitudes ou respostas, isso volta para nós multiplicado. Isso volta para nós aumentado. A pergunta que você deve fazer antes de reagir é que, se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratado numa situação como essa? Pensa bem, coloque-se no lugar. Isso chama-se empatia. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. E quando você estiver no lugar do outro, pergunte para si mesmo: como é que você gostaria de ser tratado? Assim, você vai poupar muitos problemas, especialmente problemas de relacionamento. Certa vez, uma vizinha não gostava da outra, e ela pegou adubo, esterco e fez um bolo. E ela fez uma cobertura de chantilly, a coisa mais linda. E levou para sua vizinha e disse: minha vizinha, eu te trouxe aqui um presente por tantos anos que nós convivemos juntas. Sabemos que temos problemas, mas vamos uma trégua. Então a vizinha pegou aquele bolo, levou para casa. Quando cortou, teve um susto. Ela teve um susto absurdo quando ela viu aquilo. Mas meu Deus, como é que essa pessoa faz um negócio desse? Aí ela pegou, falou assim: eu também vou preparar um bolo para ela. Só que o que ela fez? Ela pegou e preparou um bolo de verdade, um bolo de baunilha, com cobertura. E no outro dia ela foi até na casa da sua vizinha e apertou a campainha e disse: minha vizinha, eu vim trazer também para você um bolo, uma torta de lembrança. E a mulher assustou. E ali, por uma questão de educação, pegou aquela torta e levou para a mesa. Quando ela foi abrir, ela teve uma grata surpresa. Ela viu que era uma torta de verdade, saborosa. Moral da história: cada um dá aquilo que tem dentro de si.
Então você, de repente, se você recebeu uma torta mal feita para te humilhar, você vai devolver com uma torta bem feita para honrar aquela pessoa. Quando você faz isso, você pensa assim: ah, pastor, mas eu estou fazendo papel de besta. Não, não está, porque Deus está vendo. A sua vida, ela tem que ser, na verdade, vivida para agradar a Deus, e não para agradar as outras pessoas. Qual que é a semente da misericórdia? É exatamente isso que eu acabei de falar. Misericórdia, ou perdoar, não é sinal de fraqueza, mas, pelo contrário, é sinal de inteligência espiritual. Tem muito crente que não é inteligente espiritualmente. Vou repetir. Tem muita gente dentro da igreja que não é inteligente espiritualmente. Porque se fosse inteligente espiritualmente, saberia perdoar. Por quê? Porque está escrito que aquele que perdoa será perdoado. E aquele que não perdoa, retém o perdão, não será perdoado. Então, se você é inteligente, seria mais fácil você perdoar. Mas tem pessoas que, ainda conhecedoras da palavra, insistem no erro, insistem em cometer os mesmos pecados. Não estão sendo sábios, não estão sendo inteligentes. Esse texto de Efésios 4:32, você percebe aí bondade, compaixão e perdão. São 3 elementos que você pode encontrar nessa palavra. E em Provérbios 11, diz que o bondoso, ele faz um bem a si próprio. Faz um bem a si próprio. Olha o que está escrito: quem faz o bem aos outros, a si mesmo se faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O homem cruel causa o seu próprio mal. Mas quem faz o bem para os outros, está fazendo para quem? Para si próprio. Para si próprio. Então, assim, em termos elementares, você vai ser para si mesmo uma bênção, tratando os outros também com a bênção que Deus te deu. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 3, fala que a misericórdia deve prevalecer sobre o juízo. Pegou a ideia? A misericórdia, ela deve prevalecer sobre o juízo. Isso é o que significa, então, vencer o mal com o bem. Isso é o que significa abrir mão da justiça própria e agir com misericórdia. Essa é a lei do retorno, o pensamento inteligente que você, eu, todos nós precisamos praticar todos os dias. Há muitos e muitos problemas que você hoje está sofrendo, que é culpa sua. Você é o responsável. Foi você que causou tudo isso. Porque se você tivesse agido lá atrás de forma diferente, você não estaria passando o que você está passando hoje. Depende muito da maneira como você age, as reações que vêm contra você. Agora, se você é uma pessoa sábia, previdente, alguém que realmente se preocupa com o futuro e não vive uma vida despretensiosa, você tem que pensar nas consequências daquilo que você faz. O que aquilo ali vai gerar de desconforto, de consequência, de problemas para você amanhã. Então, não cause problemas para você ter mesmo que resolver. Aí depois vai orar, né? Senhor, resolve esses problemas para mim, em nome de Jesus. Não, foi você quem criou. Esse problema foi você quem gerou. Então você tem que orar diferente. Como é que você tem que orar? Senhor, em primeiro lugar, o Senhor me perdoa. Eu fui inconsequente, eu fui fraco, eu agi na carne. Agora eu tenho que resolver. Me ajuda, me dá condições, me dê as palavras, porque eu preciso resolver essa situação. Essa é a forma correta de você orar. Não é você fazer as coisas erradas e mandar Deus resolver para você. Quando é que você vai crescer espiritualmente? Quando é que você vai amadurecer na fé para você mesmo resolver os seus problemas?
É assim que uma pessoa madura na fé age. É assim que você deve procurar agir também. Onde plantar a semente do bem? No trânsito é um bom lugar para você exercitar. Quando alguém te cortar no trânsito, te der uma fechada, plante paz. No máximo, dê uma buzinada, porque ninguém é de ferro também. Mas não vá além disso, que aí você vai lembrar da palavra do pastor: se eu passar da linha, eu posso levar um tiro, né? A pessoa pode dar uma ré e acabar com o meu carro. Eu vou perder a minha hora de trabalho, porque eu vou ter que ficar aqui até a polícia chegar. E como é que vai ser o restante do meu dia? O que custa você abrir mão de 1 minuto de aborrecimento, para você ter um dia inteiro de paz? Na família, a resposta que cura é a melhor, né? A resposta que cura é a melhor. Então, não queira ter razão sempre dentro de casa. Você tem que escolher: ou você vai ter razão, ou você vai ser feliz. O que você escolhe? Eu quero ser feliz, amém, irmãos? Porque eu amo a minha paz também. Então, muitas vezes você quer ser aquela pessoa que só quer ganhar, só quer sair prevalecendo, só quer ter a razão. Nem sempre ter a razão é o melhor. Agora, curar é sempre o melhor. Eu separei também um versículo aqui de Colossenses 3, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. No casamento, a mesma coisa. Você tem que perguntar: aonde foi que eu errei? Eu lembro de uma história engraçada, de que Adão estava lá no paraíso sozinho, e de repente uma noite Deus, ele chegou para Adão, e viu ele triste, sozinho, e falou assim: Adão, eu vou providenciar uma pessoa para ser sua companheira. Ela vai cuidar de você, ela vai arrumar a sua roupa, vai passar a sua roupa, ela vai fazer almoço, ela vai fazer a janta para você todos os dias, e quando vocês brigarem, ela vai ser sempre a primeira que vai admitir que está errada. Aí Adão falou assim: uau, que bênção! E quanto que vai me custar, Senhor? Aí Deus falou assim: um braço e uma perna. Ele falou assim: um braço e uma perna. Aí ele pensou: Senhor, vê o que o Senhor consegue fazer com apenas uma costela, hein? Então não existe no casamento essa história de quem vai admitir primeiro a culpa de maneira natural. Só pessoas que pensam espiritualmente. É só aquela pessoa preparada espiritualmente que vai dizer: olha, eu não quero confusão, eu reconheço que a minha forma de agir pode ser que eu esteja certo, mas a maneira como eu falei pode ser que você não entendeu. Eu não quero ter problema, vamos acabar com esse problema aqui agora. E não querer vencer no argumento. Quantos casais começam brigando para disputar quem é que está certo, quem é que está certo, quem é que está certo, e acaba separando. Então você tem que escolher: você vai querer ter a razão sempre, ou você vai procurar sua paz? No trabalho, você tem que aprender a corrigir as pessoas sem humilhá-las, sem humilhar ninguém. Toma como exemplo Jesus. Quando você lê o Evangelho, você percebe que toda vez que um discípulo de Jesus fazia alguma coisa errada, Jesus chamava ele à parte e repreendia. Jesus nunca repreendeu um discípulo na frente de ninguém. Isso é um princípio, tá? Na hora de honrar, ele honra na presença de todos, mas na hora de corrigir, ele corrige no privado. Então lá no seu trabalho, é muito comum você trabalhar com pessoas que estão fazendo coisa errada, não estão conseguindo fazer. Então não corrija ninguém humilhando as pessoas. Procura chamar a pessoa e dizer: olha, deixa eu te explicar como é que eu gostaria que você fizesse, deixa eu te explicar como é que é o correto para você fazer, e não você querer julgar o seu colega. E na igreja? Na igreja é outra coisa que eu quero até destacar, irmãos.
as pessoas fazem uma ideia muito errada do que é a igreja. Algumas pessoas fazem uma ideia como se a igreja fosse um castelo encantado, um mundo de fantasias, onde todos são perfeitos, ninguém erra, muito menos o pastor. Só que na igreja ninguém está pronto ainda. Ninguém está pronto ainda. Então você não pode exigir perfeição da sua igreja, porque as pessoas que estão ali, elas não são perfeitas. E digo também, você que está procurando uma igreja perfeita, o dia que você encontrar, não vá para lá, porque o dia que você chegar lá, você vai acabar com a igreja, porque você não é perfeito. Fica onde você está. É muito comum os pastores receberem muitas vezes irmãos, já ouvi isso várias vezes: pastor, eu queria conversar com o senhor e dizer o seguinte, que eu amo muito essa igreja, mas eu queria dizer para o senhor que o meu tempo acabou aqui na igreja. Aí eu fui olhar na Bíblia, eu não encontrei essa expressão na Bíblia, de que o meu tempo acabou na igreja. Não tem isso na Bíblia. Quando a pessoa fala isso, é porque ela não conseguiu resolver os seus próprios problemas ali, e de que ela agora vai tentar de novo em outro ambiente. Na verdade não existe essa ideia de que o meu tempo acabou. O tempo da gente acaba. Inclusive, eu até estava refletindo, conversando com alguém essa semana, o sujeito chegou para mim: pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu já estou nessa igreja aqui há 30 anos. Ele falou para mim. Eu falei: irmão, tinha que ter saído já, irmão. Porque não é vantagem nenhuma você ficar 30 anos numa igreja, tá? Estou falando para você ir embora não, sei que tem mais de 30 aqui. Mas por quê, pastor? É porque você precisa ter outras experiências, vaso. Você tem que passar um tempo numa igreja, aí lá você vai aprender muita coisa. Quando você chegou num certo nível, você tem que partir para outra experiência. Você tem que viver outro ambiente, conhecer novas pessoas, desempenhar uma nova missão. Eu duvido que uma pessoa que está há 30 anos na mesma igreja, se ela continua ativa no ministério, não continua. Então não é vantagem nenhuma você ficar fazendo esse tipo de conta. Você tem que ir e entender que a igreja é um momento de missão. A sua missão hoje é essa, mas daqui a 5, 10 anos, Deus vai mudar a sua missão, como mudou a minha já. Eu sou pastor há muitos anos, mas eu não estou na mesma igreja a vida inteira. Eu já mudei de igreja 1, 2, 3 vezes. Cada mudança eu cresci, amém? Então cada mudança que você fizer, você vai crescer. Uma vez eu era pastor numa igreja que em pouco de 5 anos ela mudou de local 5 vezes. Porque não tínhamos propriedade, a gente vivia no aluguel. Passava um tempo no aluguel, num lote, num prédio, numa casa, e observei que cada mudança que a igreja fazia, a igreja crescia. Cada lugar para onde nós íamos, nós agregávamos mais pessoas, até o ponto que eu comecei a gostar desse negócio de mudar. Vamos mudar de novo? Porque eu tenho certeza que se a gente mudar, nós vamos alcançar pessoas em outro bairro, vamos alcançar pessoas em outra quadra. Toda mudança, ela é positiva. Agora tem gente que não gosta de mudança. Se você não gosta de mudanças, logo logo você vai estagnar e vai parar de crescer, porque mudanças são necessárias na vida de quem quer crescer, tá? Então declare comigo: eu vou plantar a colheita que eu quero para o meu futuro. Fala isso: eu vou plantar a colheita que eu quero para o meu futuro. É isso. Se eu quero amanhã ou depois colher determinado fruto, eu preciso plantá-lo hoje. Eu preciso semear isso hoje. Talvez você não possa mudar o que aconteceu. Algumas vezes não pode. Mas, com certeza, você pode mudar o que vai acontecer com você no futuro. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto e você pensasse em alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que te humilhou, trouxe muita tristeza para você. Existe isso? Tem alguém na sua história, num passado recente, que você consegue lembrar? O que você fez de lá para cá? Você já perdoou essa pessoa?
ou você pensa nela todos os dias? Se você pensa nela todos os dias, permita-me dizer que você ainda não perdoou. Porque o dia que você perdoar de verdade, essa pessoa vai sumir dos seus pensamentos. O dia que você de fato liberar perdão, você vai perceber que você vai se sentir livre dessas lembranças. Nesse momento, se você entende que Deus está falando conosco, libera perdão, fala assim: Senhor, eu torno essa pessoa livre de qualquer justiça própria, de qualquer justiça humana. Eu quero também ser livre, ó Deus, de qualquer ressentimento no meu coração. Eu não quero colher no meu futuro tristeza de sabores. Eu quero ter liberdade, paz, harmonia, segurança, satisfação. Deus, eu escolho plantar misericórdia hoje. Deus, eu renuncio à justiça própria hoje. Deus, eu vou tratar os outros como eu quero ser tratado. Senhor, eu vou plantar a colheita que eu quero para o meu futuro. Porque eu não quero ser mais escravo do passado. Eu não quero ser mais vítima das conspirações dos outros. Eu quero ser livre para te adorar, para te seguir, para te servir. Eu quero colher o melhor desta terra e não o pior desta terra. Senhor, eu declaro nessa manhã de que o meu futuro vai ser diferente, de que o retorno que eu vou receber será repleto de bênçãos, de honra e de favor. E se você recebe essa palavra nessa manhã, eu creio e declaro de que um futuro maravilhoso Deus já está preparando para você, de que você vai se sentir verdadeiramente livre, e você não vai mais sofrer por consequências das suas ações. Daqui para frente você vai apenas colher os frutos benditos de uma vida de sabedoria. Que a lei do retorno retorne para você em bênçãos e em favor da parte de Deus. Amém.